Boa noite, queridos irmãos. Alegria mais uma vez estar aqui com vocês, adorando e ouvindo a palavra de nosso Senhor, nosso Deus, por 63 anos, né? Vocês têm 73, me perdoa. Vocês têm experimentado a fidelidade de Deus e sempre quando eu estou andando por aqui na região do Nordeste, né? A gente mora agora em Recife e tinha que passar por Garanhuns. Isso sempre, esta região toca no meu coração, especialmente aquela cidadinha aqui perto, chamada Garanhuns, porque 120 anos atrás, meu bisavô foi um dos primeiros tocado pelo Evangelho nesta região. O nome dele é Antônio Gueiros. Ele tinha 12 filhos. E um desses filhos era meu avô, tinha minha mãe, que foi para os Estados Unidos depois. Então, assim, a história é muito ligada e nós damos graças a Deus por conhecimento da graça dele. E quando vê uma igreja histórica como esta, sempre traz a minha memória a bondade de Deus para com nossa família e para muitos aqui na região. A graça de Jesus tem chegado a nossos ouvidos e nossos corações. Irmãos, nós estávamos falando nesses 2 dias sobre este tema de idolatria no coração, né? Sobre verdadeiro adoração versus falso adoração, e nós aprendemos hoje de manhã que, biblicamente falando, este é a área mais importante da vida humana. Isso determina a sua vida, o que você vai se tornar, a pessoa que você vai ser, a família, o casamento, a igreja e até a cidade. E pensando nisso, além disso, até a nação depende da adoração. Com a adoração falsa nós vamos nos quebrar, mas com verdadeira adoração nós vamos ser recuperados e a imagem de Deus vai ser refletida em nossas vidas. E por isso é tão importante conhecer bem este tema de idolatria versus verdadeira adoração. E nós temos falado sobre, em termos gerais, sobre teologia, da idolatria. E hoje à noite eu queria então tentar finalizar aplicando esta teologia, dando um exemplo de como isso funciona em nossas vidas. Um exemplo eu espero que seja bem prático e que vocês podem sair realmente entendendo como esta teologia de idolatria, ele impacta nossas vidas. Tá? Então eu queria falar sobre um dos grandes ídolos ao longo da história da humanidade, que é chamado o temor dos homens. E nós queremos aprender aonde é que a Bíblia ensina sobre este ídolo, homens, os seres humanos ao nosso lado, e como resolver este problema com a graça de Deus. Então eu vou eu vou orar com vocês, aquela oração do apóstolo Paulo, tá? E ele inclui na oração dele alguma ideia importante e interessante. Em Efésios 6, 19 e 20, ele está pedindo, oração, e este é o desejo dele. Isso deve ser nosso desejo, de todos nós. Efésios 6, 19 e 20, ele falou assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Senhor nosso Deus, abre nossos corações, nossas mentes e almas, para que compreendamos as maravilhas das tuas leis. Fala aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, irmãos, nós temos na palavra de Deus
uma instrução bem clara sobre transformação. Eu sei que hoje de manhã nós temos falado sobre essa transformação em termos de verdadeira adoração, mas também a Bíblia é muito clara em termos de como santificação acontece na vida de um cristão. Então, se você descobrir hoje à noite, eu espero que pelo menos, a palavra de Deus toca em nossos corações e nós reconhecemos que todos nós de um certo nível luta com o temor dos homens. Alguém, talvez mais do que outros, talvez outras pessoas tenham outras tentações em outras áreas, mas isso é um problema bem comum na igreja e na vida do ser humano. Mas a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, ele dá para nós, vamos dizer, o sistema bíblico de mudança verdadeira, Onde é dito ali que vos despojais do velho homem, que se corrompam dia após dia, e vos revistais do novo homem. Então, este é basicamente esse processo de dois fatores. É o processo de mudança bíblica. Efésios capítulo 4. Talvez valha a pena, nesta introdução, ir para lá, porque creio que seria muito importante deixar. Não sei se o pastor já pregou em Efésios recentemente. Talvez. Quando eu estou procurando passagem, todo o inglês vai para minha cabeça e eu fico tentando pensar em português. Efésios capítulo 4, tá? Versículos 22. No sentido do que, quanto ao trato passado, Paulo está falando para os cristãos agora, E ele está dizendo sobre a vida que passou, onde você não era cristão antes, de conhecer Cristo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, o velho natureza, o pecado em nós, que você despojeis o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que isso quer dizer Cristo em nós. Você coloca Cristo e as atitudes e as práticas e a vida de Cristo em sua vida, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar consciência da prática ou do pecado que está em nossas vidas, o padrão que precisa ser despojado. Então, isto requer um tipo de autoanálise. Em Mateus capítulo 7, Jesus ensina a gente, que nós devemos tirar o trave do nosso olho. Agora, eu creio que nós, como uma igreja evangélica, reformada, protestante, nós temos colocado este tipo de prática um pouco do lado. Nós temos esquecido como fazer essa autoanálise, de reconhecer os problemas que nós temos e colocar um nome bíblico em cima daquele problema e falar para nossos próprios corações: olha, eu estou lutando, eu caí neste tipo de problema. E coloca lá o nome bíblico. Talvez me tirando, que seria o exemplo de capítulo 4 de Efésios. Por isso, deixando a mentira, fala a verdade cada um com seu irmão. Então, para de falar mentira e falar a verdade em amor. Efésios capítulo 4 ensina isso. Então, a primeira coisa é que nós precisamos tomar consciência da prática que precisa ser despojada da nossa vida. Aí nós precisamos descobrir a alternativa bíblica. Então, hoje nós queremos descobrir este ídolo em nossos corações, o pecado do temor dos homens. E nós precisamos aprender a confessar aquilo como pecado e tirar ele de nossas vidas e não só deixar ele de lado. Porque o coração, lembra, nós temos falado que o coração é sempre
ativa, ele sempre está adorando alguma coisa. Então você não pode meramente deixar de pecar. Você tem que encher seu coração, sua vida com a palavra de Deus, com obediência ativa. Nós não somos seres humanos neutros. Nós sempre vamos estar servindo a alguém, algum Deus verdadeiro ou algum aspecto da criação. Então descobrir a alternativa bíblica, revestir com a lei do Senhor, né? Os imperativos do Evangelho. Aí nós precisamos estruturar a nossa vida inteira visando esta mudança. Quer dizer, santificação progressiva. Ao longo de nossas vidas, nós estamos fazendo essa batalha de tirar o velho homem e revestir com o novo ideia que está de acordo com a palavra de Deus. Isso é um processo, né, de aconselhamento, de ajudar uns aos outros, pais fazendo isso com seus filhos, para aqueles 18, 19 anos que nós temos eles por perto da gente. Então, hoje à noite, nós queremos fazer isso. Na prática, com um dos pecados mencionados na palavra de Deus. Eu quero trazer nessa introdução também aquele verdade de 2 Timóteo, nós acabamos de ler 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 16, onde é dito que toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus, né? Isso quer dizer, a palavra é theopneustos. Isso quer dizer que God-breathed em inglês. Isso é Deus soprado. Esse é um livro diferente dos outros. Não, é um livro especial. É inspirado por Deus. Deus, através do Espírito Santo, através dos homens santos, guiado pelo Espírito Santo, milagrosamente nos deu a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão. Então ele vai ensinar para a gente a vida correta, ele vai repreender quando a gente está errado. A Bíblia mostra para nossas vidas o que está errado em nossas vidas. É útil também para correção, para corrigir a vida da gente. E finalmente, para educar na justiça. No grego é paidein ten dikaiosinen. Por que isso é interessante? Você pode ouvir a palavra pedagogia, né? Paideia tem dikaiosinen, justiça, em santidade. Então a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para ensino, para corrigir e para treinar na vida de santidade. Então, se você quer se tornar mais parecido com Cristo, a Bíblia é suficiente. Ele é o livro perfeito. E seguindo aquele texto, em 2 Timóteo 3, 17, diz: a fim do que o homem de Deus se torna completa, ou perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o manual de instrução que nós precisamos para nossos filhos, para essa igreja, para essa cidade, este é um manual de piedade, de santidade, de vida uma vida que realmente glorifica a Deus. Então, por isso, nós queremos ir para a palavra de Deus. Agora, o mundo também mexe com o temor dos homens, só que eles não usam este nome. Eles tem outros nomes, como fobia social, ansiedade social. Eles têm vários rótulos que eles usam, né? Esse rótulo é dado por milhares de milhões, talvez, de pessoas ao redor do mundo. E alguns estão tomando pílulas, certamente, e fazendo terapias para aprender a lidar com este estresse social. Mas hoje nós queremos, então, analisar o que a Bíblia chama de idolatria. E nós queremos aprender, então, a despojar, retirar este pecado de nossas vidas e revestir não com o temor dos homens, mas com o temor do Senhor. Este é, o que precisa ser colocado de volta.
em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, vamos analisar aonde este pecado, este ídolo é mencionado em Provérbios 29, 25, por exemplo. Você tem uma rótula, né? um nomenclatura, um nome que é usado para definir este problema. Vou ler este texto para você. Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Alguns exemplos disto na Bíblia. Por exemplo, 1 Samuel. Você não precisa ir para todos esses textos, se quiser anotar para verificar depois. 2 Samuel 33. Olha o que é dito sobre pessoa, Samuel. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Homem forte. Mas ele está confiando em quem? No Senhor. E quando ele confia no Senhor, ele tem coragem, e ele tem força, e ele tem direção na vida. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você adora o Deus verdadeiro, que é muito forte, que é cheio de bondade, então você vai se tornar mais parecido com ele, mais forte, mais confiante. Salmo 56, 4. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quando você tem o temor do Senhor, você não teme mais nada. Salmo 56, 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, repetindo esta mesma ideia. Então, a palavra de Deus é cheio destes tipos de exemplos do temor do temor do Senhor e também do temor dos homens. Lembra alguns exemplos do temor dos homens? Você tinha, por exemplo, Pedro, né? Esse grande homem, Pedro, mas perante uma acusação de uma serva, uma menina, ele fugiu, lembra? Aí, uma segunda vez, eles disseram, você também pertence a esse Cristo. E por causa do temor dos homens, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele estava preocupado com quem? Jovens, ele estava preocupado com quem ali? Estava preocupado com o que as pessoas ao redor dele iriam pensar sobre ele. Moisés também lembra diante do faraó. Eita, ele grande homem, poderoso, e eu, quem sou eu? Não sei como falar. Ele estava tentado a pensar nele, nas forças deles, em vez de focalizar no Senhor. Então, grandes homens ao longo da história bíblica, eles também lutaram com o temor dos homens. Isso também vai ser uma luta para nós. Eu queria citar aqueles exemplos na Bíblia para a gente entender que grandes homens de Deus, verdadeiramente salvos, sim, nós podemos lutar com o temor dos homens. E provavelmente nossos filhos vão crescer e eles vão estar numa grande batalha. Então, pais, nós devemos saber como ajudar eles. Claramente, né, respeitar as autoridades e honrar mãe e pai e obedecer e tem aquele tipo de respeito para as autoridades legítimas que Deus estabeleceu, certamente não é um exemplo do temor dos homens. Mas o temor dos homens seria isto, biblicamente entendido. Seria um medo, né? Medo no sentido bíblico inclui ter medo de alguém, sim, mas se estende a manter alguém em reverência, a ser controlado ou dominado por pessoas.
adorando outras pessoas e colocando sua confiança em seres humanos. Talvez você sente que você necessita de alguém. Basicamente, o temor dos homens é quando nós substituímos Deus pelas pessoas. Nós invertamos a ordem e nós adoramos a criatura em vez do Criador. E isso mexe com os detalhes, né? O cotidiano do nosso dia, da nossa vida. Agora, nós queremos obedecer aquilo que Jesus falou, né? Tirar o trave do teu olho. Se você não reconhece isso como um pecado na sua vida, ou qualquer outro pecado, você nunca vai sentir a necessidade de confessar e de se arrepender. Então, um dos primeiros passos para crescimento é reconhecer, enxergar e confessar nosso pecado. Então, eu não vou fazer a lista toda, mas eu quero te dar alguns sinais. Os médicos, eles, né, do corpo, eles analisam os sintomas, né? E baseado nos sintomas, eles vão atrás, eles vão fazer algumas deduções lógicas, de acordo com a sabedoria que foi dado a eles, de achar a fonte deste problema, para que a cura pode ser colocada ali. E nós, como pastores do lares e pastores, nós devemos também ser médicos da alma. E quando a gente enxerga alguns sintomas, nós devemos ajudar a ver o problema, o berço do problema, que seria um problema espiritual. Então, vamos ver alguns exemplos, talvez alguns sinais na sua própria vida do temor dos homens. O muito comum ao longo da história foi este chamado opressão do grupo. Alguém conhece essa terminologia, opressão do grupo? Nossos jovens todos, e você, quando você estava no colégio, você sentiu isso? Estes jovens que estão aqui, certamente, eles sentem isso. O que é isso? É aquilo que está sendo passado no YouTube, no Instagram, não sei, no bairro. A roupa que tudo, a nova onda de uma nova roupa que está sendo utilizada, e todo mundo sente opressão de conformar com aquilo. Isso seria um sinal, um sintoma, né, do temor dos homens, opressão do grupo. Nunca dizer não para alguém. Nunca dizer não porque você não quer machucar ou você não quer, né, danificar a opinião de você mesmo perante outras pessoas. Então você nunca dizer não. O que mais? Talvez você é uma pessoa crítica. Você gosta de criticar os outros ao seu redor. Aí a razão atrás daquilo seria: se eu critico os outros, eu vou aparentar melhor perante as pessoas. Então o berço disto, né, pode ser o temor dos homens. Né? Talvez nós vamos temer nossas esposas ou esposos. Eles vão controlar a nossa vida. Se eles falam alguma coisa mal contra a gente, nós somos desastres. Como é que é? Somos deprimidos, nós estamos no chão. Porque a palavra deles, a opinião destas pessoas é muito importante em nossa percepção. Talvez você sente vazio. Você sente fome de amor. Eu necessito de amor de alguém. Pode ser um sinal do temor dos homens. Quando eu jogava basquete, eu tinha às vezes uma suspeita, né, uma rivalidade com outro jogador. Por quê? Ele pode me dominar. Ele pode ser melhor do que eu. Aí como é que vai ser meu nome se ele tira meu posicionamento? Então pode ser até alguém do próprio time. Isso acontece nos negócios, isso acontece em todos os lugares. Nós confiamos que o homem tem o poder de nos abençoar, de nos trazer shalom, vida real, e nós confiamos nisto. Talvez outras pessoas, eles estão nos deixando com raiva ou deprimido, ou nos deixando loucos. Isso acontece com vocês? Vocês conhecem alguém assim? Talvez você está sendo controlado por pessoas em vez
do Espírito de Deus. Você evita pessoas. Eu queria fazer esse exemplo, né, de idolatria, porque, na verdade, eu lutei muito com isso. Este problema, esse pecado. Mas ninguém chamou isso. Ninguém esclareceu isso para mim. Ninguém, né, pastor, né? Eu cresci numa lar cristã, foi para uma universidade cristã, uma escola cristã, mas ninguém conseguiu detectar este problema. Quando eu vi alguém importante, talvez alguém rico, talvez alguém que eu percebia que tinha poder, sabe o que eu fazia? Evitava. Timidez. Sentia estranho perto daquela pessoa. Por quê? De alguma forma, no meu coração, eu comecei a confiar no homem. Eles podem me colocar no posicionamento, num lugar. Eles podem me dar vida, shalom, paz, alegria, riqueza, nome, etc. Eu confiava nisto. Eu precisava confessar. Então, talvez se você evita pessoas. Algumas pessoas ao redor do Brasil, milhares na verdade, eles estão fazendo dietas e regimes excessivos para agradar as outras pessoas. Na verdade, as academias estão cheias disso. Isso é muito lucrativo. O temor dos homens é uma das coisas mais lucrativas que nós temos no mundo. Nike, né? Né? Aquele empresa que fabrica sapatos. Eles amam o temor dos homens, porque basicamente todo o dinheiro deles, a fonte disto é o temor dos homens. Você tem medo de compartilhar sua fé? Você já sentiu o medo de falar que você pertence a Cristo? Talvez ali na escola, talvez ali na universidade, talvez ali na cidade, porque se eles acreditam que você é, né, um cristão, e você acredita na palavra de Deus, eles vão zombar de você, então você tem medo de compartilhar a sua fé. Isso certamente seria um sintoma do temor dos homens. E este problema, este pecado é um problema universal. Todos, de alguma forma ou outra, nós lutamos com isso. Talvez pastores, depois de um sermão, né? O que o povo achou do meu sermão? Ninguém falou comigo. Isso é um problema clássico entre os pastores, né? Toda segunda-feira meu pai queria parar de ser um pastor, porque ele sentia ruim sobre o sermão, ninguém falou nada com ele sobre o sermão, e aí, né? Todos nós lutamos com isso. Então, centenas de pessoas ao seu redor, seus filhos, talvez você está lutando com isso e ao longo dos anos tem lutado com isso. Você ama o Senhor, você está certo que Ele está presente na sua vida, mas você também precisa ou deseja o amor de outras pessoas, ou pelo menos você precisa de algo dessas pessoas. Então é assim que idolatria funciona, irmãos. Eu sei que eu não estou fazendo uma exegese de um texto em particular, mas nós estamos analisando alguns sintomas de um pecado. O que você ama, o que você precisa na sua mente vai controlar sua vida. Então, quem é que você precisa? Isso vai controlar a sua vida. Você vai ser manipulado e controlado por este alguém. Basicamente é temor dos homens. Então, para concluir esta definição dele, para você talvez verificar se você está lutando com isso, ou se você tem um filho que luta com isso. A ideia é assim: as pessoas vão me rejeitar. Eles podem me ridicularizar ou eles podem me desprezar. Eles não vão me convidar para a festa. Eles não vão gostar da maneira que eu jogo. Eles não gostam de nós. Eles não são satisfeitos comigo. Eles negam
a excitação, amor ou significância. Como resultado, nós sentimos fracos, inúteis. Irmãos, se você entende um pouco disto que eu estou falando, talvez você está lutando com um ídolo em seu coração. Porque pessoas, os seres humanos, são nosso ídolo favorito. Porque a criação tem muitas coisas interessantes, mas certamente as pessoas, os seres humanos que são feitos na imagem e semelhança de Deus, eles são a criatura mais interessante que existe. Então, faz sentido que o ser humano vai ser nosso ídolo preferido. Como é que você pode descobrir, saber se você tem um ídolo no seu coração? Você faz uma autoanálise. Pergunta assim: será que eu estou disposto a pecar para conseguir o que eu desejo? Se sim, então temos um ídolo em nosso coração. Se conseguir aquilo é mais importante do que servir a Deus, este conquista se tornou nosso Deus funcional, aquilo que controla nossas vidas. Então, a palavra de Deus me fala, um dos frutos do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é love, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, meekness, temperance. Contra estas coisas não há lei, decorado em inglês, tá? Vocês conhecem bem o texto. Esses são os frutos do Espírito. Agora, se eu não recebo os aplausos dos homens quando eu estou jogando basquete e eu fico triste e deprimido, será que aquele desejo foi mais importante do que estar confiante e tranquilo no Senhor? Então, eu tinha que reconhecer e finalmente Deus me convenceu deste pecado. E foi uma grande libertação, porque eu não sabia qual era o meu problema. As pessoas se tornam ídolos em nossas vidas, irmãos, quando as exaltamos e os seus poderes acima de Deus. Nós adoramos os seres humanos ao nosso lado porque percebemos que eles têm o poder de nos dar algo, vida, shalom, paz. Eles podem nos abençoar. Eles são a fonte de vida e a felicidade. Mas quando adoramos as pessoas, nós deixamos Deus do lado. E quando o homem se torna nosso Deus funcional, isso vai assustar a gente vai se tornar pequena. Eles vão controlar a gente, nossas emoções, nossas atitudes, eles vão nos dominar igual aconteceu com Pedro. Aí tem vários exemplos disso mais uma vez na Bíblia. Tem alguns exemplos muito bons, por exemplo, Davi, lembra Davi contra o gigante? Ele confiava no Senhor. Ele não estava preocupado nem com a morte dele. Servir ao Senhor era mais importante do que viver. Irmãos, quando nosso coração pode chegar neste ponto, que glorificar a Deus é mais importante do que a vida. Isto é um homem que vai ser usado por Deus. Isso é uma mulher que vai ser usado por Deus. Quando a gente teme o Senhor, nós não vamos temer mais nada. Então eu espero que a citação destes exemplos, que talvez você sentiu isso no seu coração um pouco. Talvez eu lute assim com o temor dos homens. Agora nós precisamos despojar aquilo e nós precisamos reconhecer o pecado, confessar aquilo e se arrepender e ir no outro caminho. Vamos finalizar descobrindo qual seria então este outro caminho para derrubar este ídolo. E basicamente o processo seria igual com outros ídolos que você descobre em seu coração. E se você não sabe como descobrir os ídolos no seu coração, você pode falar com seu pastor, talvez ele pode te ajudar. Ele pode fazer perguntas
para descobrir se você responde honestamente. Ele pode descobrir o que você valoriza, o que é importante para a sua vida, o que você almeja, em que ou quem você está confiando. Isso vai demonstrar para todos, né, o que você valoriza, o que você ama, o que você adora. Nós devemos fazer isso com nossos filhos. Eu tentei fazer isso um pouco com meu filho. Essas conversas, essas perguntas mais profundas que extraem do ser humano ao nosso lado verdades e realidades importantes que estão na alma. Pastoreando o coração de nossos filhos. Precisamos saber como fazer isto. Então vamos aprender o que Deus colocou na palavra dele em termos de como derrotar este temor dos homens. E basicamente a resposta é esta. Nós já temos falado. Precisamos conhecer o temor do Senhor. O temor do Senhor. Na verdade, nós precisamos compreender no mais profundos lugares da nossa alma que Deus é o único que realmente é digno de ser temido, amado, reverenciado. E nós precisamos descansar nele. Nossos corações não podem estar divididos. Ou nós vamos temer os homens, ou nós vamos temer a Deus. Não tem, é impossível fazer as duas coisas no mesmo momento. Então você precisa escolher a quem você vai servir neste mundo. Você vai viver para a glória dos homens? Você vai viver para agradar os homens? Você vai viver para receber respeito e aplausos dos homens? Ou você vai viver para a audiência de Deus? Isso vai ser uma batalha para todos os nossos corações, dia após dia. Em nossos lares, essa batalha está acontecendo nos trabalhos, em todo lugar. Então, Deus, sim, Ele tem que ser cultuado e não as pessoas. Deus deve ser adorado e não as pessoas. E este é o caminho de vencer o temor dos homens. É o temor do Senhor. Não é um autoaperfeiçoamento. Isso seria, né? Nós não queremos derrubar o temor dos homens meramente para que nossa vida se torne melhor. Isso seria talvez uma egolatria, uma idolatria de nós mesmos. Então, precisamos trocar isso com o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O que a Bíblia tem a dizer sobre o temor do Senhor? Provérbios 1:7, por exemplo. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é fé nele. É reverência para com o nome dele. É reverência combinado com amor. Reverência por causa da grandeza de Deus, da presença de Deus, né? Da omnipresença, omnisciência. Tudo que Deus é. Por isso nós reverenciamos. Você vai ali fora, você analisa as estrelas e o mar. E você reconhece que Ele é o Criador Todo-Poderoso. Por isso nós reverenciamos Ele. Mas no mesmo momento que você analisa este poder de Deus, você reconhece que Ele desceu. Na forma de um ser humano, Ele morreu em nosso lugar. E por isso você ama este Deus. Então, combinando estas duas ideias, reverência e amor, você vai entender um pouco melhor o que é o temor do Senhor. E alguma coisa importante para nós. A Bíblia explica que o temor do Senhor pode ser aprendido. Então vamos descobrir como aprender este temor do Senhor. Deuteronômio 4, eu vou citar alguns versículos rapidamente. Deuteronômio 4:10 diz assim: Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Então a palavra de Deus em nosso coração.
Isso vai ajudar a gente a aprender e crescer no temor do Senhor. Salmo 34, 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Então, nós aprendemos o temor do Senhor através da leitura, através da meditação, através de oração. Essas disciplinas básicas da vida cristã. Por causa de tempo, eu não vou ler todas as passagens que falam acerca disto, mas a palavra de Deus é repleta de verdade sobre como você aprende o temor do Senhor. Vou ler mais um, Deuteronômio 3, 11 a 13. Ajuntai o povo, os homens e as mulheres e os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não souberam ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus. Se você não tem o devido reverência para o Senhor, talvez você pode ir lá fora hoje à noite e olhar para cima, como o salmista ensina a gente a fazer. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Grandeza de nosso Deus. Então, irmãos, nós precisamos crescer no temor do Senhor para derrubar o temor dos homens. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. É o princípio da sabedoria. Então, este crescimento no temor do Senhor deve ser uma atitude, deve ser um dever, uma prática diária. Diariamente nós devemos estar crescendo no temor do Senhor. E quando nós estamos meditando na grandeza de Deus, no poder de Deus, na fidelidade de Deus, quando nós estamos meditando no amor de Deus, irmãos, nosso coração está cheio do Senhor. E não tem espaço para o temor dos homens. Fé no homem. Não tem espaço para a grandeza do homem quando Deus está grande em nossa percepção. E o homem vai ser colocado no devido lugar. Quem é o homem? Meu próximo. O que eu devo fazer com ele? Amar ele, servir. Mas depender dele? Reverenciar ele? Tem fé nele? Não. Ele é um ser humano, limitado, pecador, caído. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, nosso temor, nossa reverência e fé, finalmente eles devem nos levar para a cruz, para a obra perfeita de Cristo. A morte de Jesus em nosso lugar deve provocar em nós o temor do Senhor, um temor piedoso. Este é o melhor lugar para ir. Então, irmãos, eu quero só finalizar com mais alguns encorajamentos para lutar e ter vitória sobre este pecado tão comum no ser humano. Tão comum. Você certamente, com a vitória e a graça de Deus, vai ser uma pessoa bem diferente. Quando você não reverencia os homens, quando você não coloca eles em primeiro lugar. Isso vai mudar drasticamente a sua vida.
Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, nós vimos hoje de manhã que nós fomos criados, Gênesis 1, 26 a 28, que nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero te perguntar, será que Deus é um tipo de um copo vazio, um ser cheio de necessidades que precisam ser preenchido com uma lista de necessidades? Não. E você foi feito na imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para necessitar e depender de Deus. Ele quem te dá vida. Ele que te entrega salvação, vida eterna. E o sustento que você tanto necessita veio das mãos do Senhor. E o amor que você tanto deseja, isso também veio do Senhor. Jesus Cristo, quando ele viveu aqui na terra, ele foi rejeitado pelos homens, não é verdade? As pessoas abusaram de Jesus, negligenciaram o Criador dos céus e a terra aqui. Mas ele não dependia dos homens. Ele amava, ele servia, ele sacrificou por eles em lugar deles. Aqueles que rejeitaram ele, ele morreu para nós. Então nós somos o único povo que tem recebido este amor. Temos recebido este perdão, esta graça, esta fidelidade. Este marido fiel e perfeito. Então nós, em Cristo, nós temos tudo que nós necessitamos. É Ele que nós necessitamos. Então nós precisamos mais de Cristo e menos dependência no homem. O que nós devemos fazer com as pessoas ao nosso redor, então, em conclusão? Ame eles. Ame seus inimigos. Isso que a lei do Senhor nos ensina. Ame seus irmãos em Cristo. Vive para a glória de Deus. Uma das coisas, então, irmãos, que nós devemos lutar contra é o temor dos homens. Nós temos mostrado nesta noite que isso é uma ideia bíblica. Nós temos falado sobre alguns sintomas e eu espero que vocês identificaram, talvez, com este pecado um pouco. Não para, te expor, mas para que esse pecado seja exposto na sua vida. Nós vimos como nós devemos declarar guerra contra o temor do Senhor e que realmente nós podemos crescer neste área. Nós realmente possa crescer e derrubar o temor dos homens e crescer no temor do Senhor e experimentar transformação e santificação em nossas vidas. Graças a Deus por isso. Cristo foi nosso exemplo perfeito de não exibir, de não ter o temor dos homens. Abraão enfraqueceu. Pedro enfraqueceu. Moisés, eles são homens, grandes homens de Deus, eles lutaram com o temor dos homens. E nós também, nós vamos lutar com isso. Mas Jesus foi o exato oposto da maneira que ele viveu. Ele não se preocupou primeiramente com o que as pessoas pensavam dele, mas ele preocupava com aquilo que o Pai pensava. Ele não aceitava o louvor dos homens e até mesmo os seus inimigos reconheciam isto nele. Então, lembra, até vocês que lutam tanto com este pecado como eu lutei com isto e ainda lutam. Ainda que lutamos contra este pecado, Cristo foi e será a vitória final. É a vida dele que nós temos recebido. Nele, nós, vocês, vós, somos mais que vencedores. Que isto sempre esteja em nossa mente, nossos corações.
E que isso sempre, essa verdade do perdão do Evangelho, nos mantenha marchando em prol da vitória, crescendo no temor do Senhor e deixando de lado todos os tipos de ídolos. Fazendo isso, irmãos, você vai se tornar mais parecido com Cristo. E você vai viver uma vida soli Deo glória. Vamos fazer isso para nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento onde nós temos meditado por 3 noites já, 3 momentos sobre os ídolos do coração. Como estes pecados invadem nossas vidas, nossos corações e, Senhor, pedimos perdão e pedimos, Senhor, Tua graça que possamos derrubar estes grandes inimigos da vida humana. Nós podemos crescer na santidade, conhecimento do Teu nome. Que esta igreja seja uma igreja que está cheia de pessoas tementes ao Senhor. E com isso eles possam proclamar o Evangelho e ter casamentos, famílias e empresas que estão estabelecidas sobre a glória do Teu santo nome. Isso que nós pedimos com gratidão em nossos corações por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.